nós vamos ver a Paraxá de Vaikra, que é Levítico, a palavra emor, que quer dizer em hebraico, fala, não é? E esse nós vamos estudar o capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24. Mas eu queria hoje só estudar o 23, eu posso? Amém? E eu vou falar sobre uma coisa que a coisa vai vindo do Senhor, a gente vai consolidando a palavra. Então você que está aí me assistindo pela TV Sião, é uma oportunidade única. Seja bem-vindo aqui a essa ministração, abra o seu coração, porque Deus vai te dar hoje revelações incríveis, não só que vão abençoar a sua vida, mas para você entender o tempo que nós estamos vivendo. Há muitos anos atrás, eu venho fazendo correlação das festas bíblicas com o nosso crescimento espiritual, tá certo? Então, eu uso as festas bíblicas como fosse um termômetro. Eu vou ver qual está a minha temperatura espiritual. E eu uso as festas bíblicas para fazer isso. Hoje eu não vou falar muito sobre isso, mas eu vou usar agora as festas bíblicas como um termômetro para mostrar como é que está a história da igreja, como é que está o mundo. Eu vou entender o mundo através das festas bíblicas. Irmãos, isto é inédito. Como é inédito, eu não quero que você interprete como a doutrina do Rabino Marcelo. Não. Nós temos que saber o seguinte, tem coisa que eu falo absolutamente convicto, tem coisa que eu falo em tese. Hoje eu vou falar em tese, não é? Você receba, julga a palavra, porque eu busquei isso, sabe de onde? Acredito eu, dos céus. Aliás, 95% das minhas palavras eu não pesquiso. Assim, o que os rabinos falam? Às vezes eu olho, não é? Mas eu prefiro falar o seguinte, eu prefiro confiar na minha capacidade de buscar, me buscareis e me achareis. Então, quando você vai com o coração puro no altar, não é? Eu tenho tantas revelações que eu já preguei aqui nessa casa. Agora eu vou entrar em ano sabático a partir de julho, vocês vão ficar sem me ver por um período, e eu quero, com calma, né, cuidar dos meus papais, é para isso que eu estou tirando um ano sabático, mas também, se sobrar um tempinho, eu quero escrever essas revelações fantásticas, e uma delas vai ser sobre isso aqui, porque é muito bacana, e a gente entende, a pior coisa é ter religião, mas a melhor coisa é ter uma espiritualidade, é um relacionamento com o Pai e fazer parte do projeto dele. Bom, eu não vou falar sobre as festas bíblicas, se os crentes podem ou não podem celebrar, porque eu já falei isso todas as vezes. Você vai procurar o meu livro, A Pessoa do Messias nas Festas Bíblicas, que você pode encontrar pelo site. Então, o site www.ensinandosião.org.br/loja, você tem um livro lá, você vai ficar especialista, expert em festas bíblicas, porque isso eu escrevi há 20 anos atrás, foi meu primeiro livro. E é uma revelação incrível, e eu vejo que hoje é que está surtindo efeito. 20 anos a semente começou a germinar, nos últimos anos as igrejas estão entendendo o papel das festas bíblicas. Muito bem. Sobre o crescimento espiritual, não vou falar hoje, mas você precisa entender um mínimo. O que é que eu faço? Eu faço um gráfico, não é? Aqui é você, o seu crescimento espiritual, aqui é o tempo. Eu não vou entrar nessa matemática toda aqui não, que eu já expliquei isso. No meu livro tem isso, Mas o que eu quero que você entenda? É que um dia você, Efésios capítulo 2, você estava em trevas, eu estava em trevas, não é verdade? Nós não conhecíamos o Senhor, não é? Nós vivíamos nos nossos delitos e pecados, diz Efésios capítulo 2, mas um dia eu era escravo do pecado. Eu fui escravo do pecado, mas um dia, na estaca zero, abaixo de zero, todos nós sem Cristo vivíamos abaixo de zero, condenados ao fogo eterno, irmão, ao juízo final. Era ou não era? Mas um dia eu conheci Yeshua, e aí eu nasço de novo. Então, é aqui a festa da Páscoa. Páscoa é passagem, eu nasci de novo. Mas, ao mesmo tempo que eu nasço de novo, eu preciso, um dia depois, se celebra pães ázimos. Né? E os pães ázimos, o que são? A vida sem pecado, sem fermento. A pessoa nasce de novo, descobre os pecados e se arrepende. Né? E aí vem as primícias. O que são as primícias? Os primeiros frutos de arrependimento.
não é? Primícia não é dízimo, não. Primícia são os primeiros frutos de arrependimento, de uma vida com Cristo, uma vida com Yeshua. Aí você cresce. E depois de 50 dias, nós estamos aqui agora, vamos celebrar Pentecostes. O que é Pentecostes? Já que eu estou livre agora, não sou escravo do pecado, assim como o povo hebreu saiu do Egito, é a Páscoa, eles estavam livres, não existe liberdade sem lei. Imaginem, olha para mim, olha para mim. Imagine você. Se eu abro as cadeias e absorvo todo prisioneiro, eu falo, vocês são livres para fazer o que quer. Está certo? Está certo? Não. Se eu abrir as portas da cadeia, eu tenho que dar para ele o quê? Um manual de lei. Falo, você vai ficar livre, mas olha aqui, se você incorrer nessa lei aqui, se você furtar, matar, roubar, estrupar, você volta para a cadeia. Está certo? Gente, conosco foi a mesma coisa. O crente acha que estou debaixo da graça, estou debaixo da lei, mas isso é uma má interpretação da Bíblia, porque Paulo não estava dizendo isso, não. Paulo não estava anulando a lei, pelo contrário, Romanos 7, Paulo fala que a lei é santa, justa e boa. Como é que ele vai anular a lei? Quando ele diz que não estou debaixo da graça, não estou debaixo da lei. Ele estava falando que não precisa andar na lei, porque a lei estava dentro do coração dele. Tem que entender o contexto bíblico. Não é? Aí os crentes pregam um versículo isolado, não tem nada a ver com a lei, só a graça. Não existe isso. Se você foi liberto do mundo do pecado, de Satanás, do mundo que jaz no maligno, você agora precisa de lei. E essa lei é dada em Pentecostes. Pentecostes não é festa do Espírito Santo. Pentecostes é outorga da Torá, lei. Então agora eu estou em Cristo, eu preciso ter lei para fazer a vontade do Senhor. Eu não posso, debaixo da graça, eu não posso comer o que eu quero, eu não posso entrar onde eu quero, eu não posso relacionar com quem eu quero, eu não posso colocar todo mundo na minha mesa para comer comigo. Você entende isso? Vocês estão entendendo? Então, a graça, ela é cercada pela lei. A Torá é uma cerca. Eu sou livre aqui, mas eu não posso pular a cerca. Pelo fato de eu ser crente em Yeshua, eu não posso adulterar. É uma cerca. Eu não posso furtar, eu não posso me corromper, eu não posso aceitar propina, eu não posso roubar o dinheiro da igreja para benefício próprio. Vocês entendem isso? Mas estou debaixo da graça, mas não é assim. A graça não tem poder de santificar os alimentos, de tornar os alimentos puros. A Bíblia fala que tem alimento impuro, alimento puro. Está aí a minha palavra que está bombando aí, a dieta saudável da Bíblia. Quem não assistiu, assiste. Está lá no YouTube, está na TV Sião, vale a pena. Então, Pentecostes, quando os apóstolos estavam estudando, ou comemorando o recebimento da Torá, que é Pentecostes, Shavuot, veio o Espírito Santo. Agora vocês entenderam. Nós, messiânicos, entendemos o verdadeiro Pentecostes. É a Torá, mas com o Espírito Santo. Se não é letra. Se não é só letra. A lei é só lei, mas o Espírito Santo vem a interpretação da lei e vem a capacitação, diga comigo, capacitação para obedecer a lei. Isso vem de Deus, não é? Vem de Deus, o livre-arbítrio é seu, mas vem de Deus. Então essas festas, primeira, Páscoa, Pães Asmos, Primícia, Pentecostes, fala de Yeshua ressurreto. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, ele é o sem fermento, ele é a primícia dos que dormem, ele é o que batiza com o Espírito Santo, ele é a Torá, a lei que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Agora, as 3 últimas festas são as festas que não vão falar da primeira vinda, mas vão falar da segunda vinda. Irmãos, eu nunca li isto em livro nenhum há 20 anos atrás, o Senhor me falou isso. As 3 últimas festas não falam de Cristo ressurreto. Vão falar do Cristo messiânico, aquele rei, não só mais agora como sacerdote, mas como rei. Está certo? Como rei, Yeshua como rei. Então ele vem para reinar, é a segunda vinda, é o reino. Então, trombetas vai mostrar esse novo milênio, vai ensaiar, vai ser sombra. Colossenses 2 fala que é sombra. Aquilo mostra, aponta para o reino de Deus, que é a festa do Shofar. O Israel comemora o ano novo aqui, claro, está até muito certo, porque o milênio vai ter uma data de começar. E depois vem o dia do perdão, o Mateus falou
brilhantemente sábado passado sobre o dia do perdão, julgamento das nações. Estão entendendo? Então é muito importante entender. Aí Deus prepara você, prepara as nações e depois vem para casar com você. Ele arrebata você, casa com você e volta para reinar. Diga amém. Eu ampliei a minha fórmula. Cada dia, cada ano que passa, se eu prego, se sou escalado para ministrar, eu vou buscar. E eu busquei uma fórmula nova, Rocha e Jorge. Vamos lá. As festas bíblicas, eu fiz uma escadinha para mostrar que você cresce. Você cresce em espírito, em conhecimento, não é? Então, assim como começa no Gólgota, o Gólgota é o caminho do começo, é a porta de entrada. Mas a porta de saída é tabernáculos, ou seja, os vencedores. Aquele que vencer, sentará e julgará as nações comigo. Aquele que vencer, não riscarei o seu nome do livro da vida. Aquele que vencer, será a coluna do santuário do meu Pai. Não é assim que está escrito Apocalipse 2, Apocalipse 3? Não é verdade? Então, é aquele que vencer. Mas só posso vencer aquele que entrar. Só pode sair por sucesso aquele que entrar. Por isso nós evangelizamos, por isso nós fazemos sábado que vem. Sábado que vem, né? Venha, traga convidados. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Traga o seu vizinho, traga o seu marido rebelde, traga aquele... Traga. Porque você precisa trazer. Porque o que nós queremos? No fundo, é para assistir música, é. Mas atrás da música, eu quero colocar um Gólgota, uma porta de entrada. Alguém tem que saber que isso aqui existe. Você entende? Quem está entendendo? Quem pode pôr maldade? Os maldosos, levante a mão. Não, pode levantar, você tem que ter um pouquinho de maldade para entender o reino maligno. O reino maligno arrebata as baladas da vida, né, as drogas, o sexo ilícito, não é assim? Nós temos que arrebatar de outro lado, vamos fazer música, não sei, você começa a inventar. Bom, tudo que você pode fazer de arte para alcançar para esse reino, gente, por isso Yeshua morreu. Olha para o seu vizinho, diga para ele, Yeshua morreu por você, para te redimir. E ele te predestinou. Agora, não é predestinação do que vai fazer tudo o que quer, porque está predestinado, nem isso. Ele já escreveu no livro dele, está escrito. Lembra que eu falei agora há pouco? Nossa história está escrita. Qual que é o vencedor? É aquele que não saiu da história que já foi escrita. É isso que é o que Romanos 8 fala, que ele nos conheceu antes da fundação do mundo e nos predestinou. Para quê? Para fazer tudo o que eu quero? Não, para eu cumprir a história que já está escrita, o meu chamado. Ele me predestinou para cumprir o chamado. E ele fala, depois do chamado, ele te justifica. E depois de justifica, ele te glorifica. E nós teremos corpo glorificado. Então você está vendo que ele antes da fundação do mundo te viu. Depois ele te predestina em quem? Na cruz de Cristo. Vocês estão entendendo isso? Quem está entendendo? Gente, então vamos lá. O quociente, o delta que é quociente de espiritualidade. Eu não quero, diga, eu não quero receber na Hatzion uma doutrina para ter uma religião judaico-messiânica. Pode dizer, não, eu não quero. Eu quero aprender a palavra para me tornar parecido com Yeshua, para ser vencedor, para chegar no topo, diga, no topo, no top. Top of the mountain, no topo da montanha. É lá que eu quero, é o vencedor. A Bíblia dirá, não vos conheço, afastai-vos de mim. Mas eu tirava milagre, eu benzia o copo, eu bebia o copo de água, eu peguei um martelinho de plástico e quebrei maldição. Afaste-se, não vos conheço. Então o mundo está cheio de religião. Mas quem é o vencedor? É aquele que chegar no topo. Então vamos fazer uma fórmulazinha, vê se você entende. Vamos lembrar lá do me chamava, como é que chamava isso? Grupo, escola elementar, né? Primário, eu não sei como é que chama isso mais. Primeiro grau, pode ser? P mais F mais O dividido por PE mais SMDA. Então, vamos passar essa forma para você ver aqui. P
a palavra de Deus. A minha espiritualidade, eu não estou falando de religião, a minha espiritualidade. Ô, irmãos, desculpa aqui eu fazer um parênteses, mas eu tenho dó de quem saiu dessa casa, porque está perdendo tudo isso, e não vai achar isso lá fora assim. Gente, é um privilégio. É um privilégio saber dessas coisas. Olha que bacana. Como é que isso te abençoa? Como é que isso aqui te tira da religião? Ou você quer religião? Você quer voltar para lá? Você quer voltar a fazer as coisas que você fazia? Você quer fazer os catecismos de novo e essas escolinhas dominicais de novo? Então fique quieto, preste atenção aqui, senão eu mando você de volta. A palavra de Deus, mas somada com a fé, está certo? Está certo? Romanos 10. Romanos 10. A fé vem pelo conhecer a palavra, ou seja, quando eu tenho a palavra, eu tenho a fé. E Tiago 2 fala, não existe fé sem obra. Então, palavra de Deus mais fé mais obra, te joga lá em cima no quociente espiritual. Você fica semelhante a Yeshua pela palavra, pela fé e pela obra. Amém? Senão você fica religioso, só tem fé, mas não tem obra. Lembra que eu digo que o melhor cartão de visita nosso é a sua vida, é a minha vida. Por isso eles tentam me jogar no chão de tudo quanto é maneira. O inferno se levanta contra a minha vida, meu irmão. Não fica mais esperto, confia mais em mim, né, e mais em Deus do que nas fofocas. Ué. Então, o que eu quero dizer? Se você tem palavra, tem fé e tem obra, o seu grau de espiritualidade, não de religião, é muito alto. Agora, o que rouba a sua espiritualidade? Vamos ver? É o que divide. O que divide subtrai, não é assim? Dividir é tornar menor. Então, o que tira a nossa unção? PE. O que é o PE? PK. Vocês estão bons demais. PK. Vocês estão ótimos, estão acertando tudo. Pecado. O pecado rouba essa unção. Rouba o meu contato com o Pai, porque quanto consciente espiritual eu tenho um canal direto com Ele. Ele fala e eu entendo. Não era assim com Adão? Não era assim com Abraão? Por que não é conosco? É porque nós estamos em pecado, num mundo que jaz no maligno. Então é o SM. O que é o SM? Sistema do mundo. Às vezes o crente não tem pecado, ele não adultera, não mata, não rouba, não é? Mas ele está no sistema do mundo. Ele faz parte do mundo, o mundo faz parte da vida dele. Irmãos, as coisas boas do mundo, eu quero que você faça, mas nem tudo que está no mundo é bom. Irmãos, eu não entro em qualquer boteco e nem qualquer restaurante. Eu escolho, tá certo? Eu não vou em qualquer praia, tá certo? Eu não entro em qualquer lugar, tá certo? Mesmo em casa de parentes, não vou. Pode me chamar que eu não vou. Eu vou quando eu quero. Mas se tem algo que vai me ferir a minha fé, eu não vou. Ah, mas meu irmão não posso falhar. Mas vai lá antes, dá um abraço nele, casca fora. Tá certo? O que é isso? Sistema do mundo. Depois, e o DA? O DA não é pecado, não é sistema do mundo, é doença da alma. Ué, Rabino, mas peraí, eu sou humano? Mas numa depressão profunda, ela interrompe a sua oração, não interrompe? Ela interrompe o seu relacionamento com o irmão, não interrompe? Se você estiver demasiadamente aflito, triste, você não consegue orar, é verdade? Você já viu isso? Pede uma pessoa triste, ora aí, irmão. Não, eu não consigo. Por quê? Ele bloqueou, não é? Então isso divide a sua unção. Agora, pega esse delta que é aqui, o que ele vai produzir em você? Santidade. E a santidade vai fazer você ser vencedor. Como eu transformo santidade em vencedor? Vamos ver? Aqui, ó, S, santidade, é igual o delta que é esse resultado dessa fórmula, vezes T, onde T é o tempo. Então significa, meu amado irmão, que não existe santidade espontânea. Alguém lembra do ginásio velocidade espontânea? Era aquela que o carro passa, você marca. É o radar, né? Pum, passou 63. Isso chama velocidade instantânea. Isso não entra nos céus. Quem tem mania de dar santidade só ao sábado,
ou só um pouquinho durante o dia, esse está fora, esse não é vencedor. Porque para ser vencedor eu tenho que ter um delta QE, um consciente de espiritualidade, de maturidade, de palavra, de obras, de fé, e isso tem que ser ao longo do tempo. Agora sim eu me torno vencedor. Quem está entendendo? Quem gostou da fórmula? Quem vai anotar a fórmula para passar para o vizinho? Faça isso. Agora, eu já estou encerrando. Nós vamos passar agora, mostrar as festas bíblicas com a história da humanidade. Amém? Vamos lá? Festa de Páscoa começou com o povo hebreu. Sabe quando ela encerrou? Na minha opinião, isso é a opinião do Marcelo, viu? Você pode discordar de mim, não tem problema não. Agora é uma tese. Eu vou pegar as festas bíblicas, presta atenção, que tem muita novidade aqui. E vou mostrar a história da igreja. A sua história você já viu pelo gráfico, né? Agora eu vou mostrar a história da igreja, não é? Yeshua não terminou com a Páscoa, mas o período que eu vou chamar de Páscoa vai desde o povo saiu do Egito até Yeshua pegar aquele pão da Páscoa e dizer, isto é meu corpo que é dado por vós, vamos fazer a Páscoa. Não foi isso que ele falou? Vai lá, pega um cordeirinho, acha ele que eu vou celebrar com você. Então, na minha opinião, a história da humanidade, desde quando o povo saiu do Egito, é claro que desde Adão, né, não estou eliminando o passado, mas vamos começar na Páscoa. Páscoa só aparece com o povo hebreu, não apareceu com Abraão. Então, vou pegar da Páscoa, quando saíram do Egito, depois de 430 anos, até Yeshua pegar aquele pão. Para mim, marcou esses 1000 anos, mais ou menos, 1200 anos, foi o período da humanidade que eu vou chamar de Páscoa. Vocês estão entendendo a minha analogia? É uma analogia, uma correlação. Depois, quando Yeshua vai para a cruz, e crava ele na cruz, escorre o sangue dele, e ele cumpre as profecias, a obra da cruz, a Bíblia fala em Gálatas 3, que ele se fez maldição. Isaías 53 fala que ele se enfermou pelos nossos pecados, tornou maldição, levou o seu pecado naquela cruz. Ali, acabou o período de Páscoa da história e marcou o Massot. Então, o Massot, para mim, é a menor festa. Não é à toa que ela dura um dia só. É o segundo dia da Páscoa, chamado Massot. Como Yeshua pega o pão e 2 dias depois morre e realiza toda a obra da cruz, a festa, a humanidade passou só 2 dias nesse estágio. O que ele ensinou para nós? Não dá para ficar com fermento. O que é isso? Fermento é pecado. Eu cravei seu pecado naquela cruz, não viva mais. Crê em mim e terás a vida eterna. Amém? Amém. Bom, aí, Yeshua ressuscita. Ao 3º dia, ele foi aos céus? Ele subiu aos céus quando ressuscitou? Não. Quanto tempo ele ficou aqui? 40 dias. Então ele ressuscitou da morte e ficou aqui aparecendo para os irmãos de Emaús, apareceu no cenáculo quando o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Estão entendendo? Estão entendendo? Então, para mim, a humanidade curtiu Yeshua em ressurreto por 40 dias, até que a primícia, o que é a primícia? A Bíblia fala que Yeshua é a primícia dos que dormem, por isso que eu chamo ele de primícia, porque ele foi o primeiro a ressurgir. Depois de Adão, ninguém ressurgiu, né? Ninguém foi convidado a fazer uma ascender ao céu, não assunção. Assunção não existe. A assunção é que foi levado ao céu. Yeshua não foi levado, ele se ascendeu aos céus. Chama ascensão, não assunção. Por isso que tem doutrinas aí, irmãos, que falam assunção de Nossa Senhora. Isso não existe. Ela não foi levada aos céus. Yeshua ascendeu aos céus, do Monte das Oliveiras. E ali, o que ele faz? Ele espalha, não é, esta mensagem de Israel para o mundo. Aí a humanidade entra em Pentecostes. Quando Yeshua
manifesta, o Espírito Santo manifestou os apóstolos no cenáculo, Atos capítulo 2 e Joel capítulo 2, ali a história da igreja, lembra você que a igreja começa no Egito, começa na saída do Egito, né? Ou no Egito. E em Êxodo capítulo 12, quando a primeira vez Deus fala na Bíblia a palavra kahal, a palavra assembleia, a palavra eclésia, igreja. Então, a primeira vez que aparece igreja não é em Atos 2. A primeira vez que Deus começa a dar a noção de igreja foi em Êxodo capítulo 12, quando eu vou te tirar do Egito, mas vocês vão viver em assembleia. Eu quero vocês uma kahal. O que está escrito aqui, ó, em hebraico? Olha aqui, ó. Leia aqui para mim, ó. Kehilat. O que é isso? Assembleia, congregação. Né? Eu quero que vocês vivam em kahal, em Kehilat. Né? E aí a humanidade entra em Pentecostes, a igreja cresce, cresce, cresce. João vai para a ilha de Patmos e escreve Apocalipse, a história continua. Paulo deve ter morrido no ano 68 a.C., porque em 70 foi a destruição do templo, e Paulo não menciona. Provavelmente morreu em 68, 69. E aí Tito expulsa os judeus, destrói Jerusalém, queima Jerusalém, e o povo judeu é obrigado a ir para o mundo. O que é isso? Um propósito altamente, você pode dizer, satânico. A princípio foi, mas Deus usa isso como bênção, porque foi a forma que os judeus crentes levam a mensagem de redenção para o mundo. Aí ela vai para Roma, cortam a língua, corta Jerusalém como capital, corta tudo. Aí a igreja fica em Pentecostes. Nós estávamos ainda, na minha opinião, na época de Pentecostes, até que 1550 começa o início da Reforma Protestante. Eu estou chamando esse período de Pentecostes, tá? Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou chamando esse período que vai da primícia, quando Yeshua fez a ascensão aos céus, até a data que eu vou falar, de período de Pentecostes. Né? Fica aí que você vai entender. Quando foi em 1800, 1900, as igrejas tradicionais começam a pregar arrependimento e novo nascimento. Olha que interessante. Isso começou com Darby, Wesley, um pouquinho antes. A igreja não pregava, irmãos. Pregava confessionário, confessar pecado para padre. Mas não pregava arrependimento de você mudar de novo. Irmãos, eu morei 7 anos em convento. Eu nunca vi, em 7 anos de convento, recebi a instrução, nascer de novo. Nunca ouvi. Nunca ouvi essa expressão. Não se pregava novo nascimento, pregava religião. Religião católica. Confessa o pecado ao padre, pronto, depois comunga. Mas ninguém nunca tinha me falado que eu podia ser uma nova criatura em Cristo, que eu nascia de novo. Hoje a Igreja Católica prega essa mensagem. Mas antigamente não pregava. E eu não sou tão velho assim. Sou doutor Francisco. Tem uma mesma idade, cuidado, não fala nada não. Aí, a partir de 1900, os primeiros frutos desse arrependimento, novo nascimento, não é? Começam. Irmãos, os presbiterianos calvinistas foram os grandes homens que começaram a pregar arrependimento. Né? Lutero nem tanto, mas Calvino já começava a pregar arrependimento, né? E pregar novo nascimento. Né? Eu estou mostrando aqui 1800, 900, mas é que isso alastrou pelo mundo inteiro. Aí, vem as ramificações pentecostais, a partir de 1900. Por exemplo, a Assembleia de Deus nasceu em 1907, movimento pentecostal. Por isso que eu estou falando que nós estávamos ainda em Pentecostes. Né? E aí, o que acontece? O reinício de Pentecostes para a igreja, na minha opinião, do Marcelo, foi em 1947. Por quê? A criação do Estado de Israel. Se a igreja sai com Israel, expulso por Tito, aí, agora o mundo recebe o quê? Por um brasileiro chamado Graça Aranha, que vai comemorar esta semana, dia 14 de maio, a criação do Estado de Israel. E aí mudou-se o mundo espiritual, ainda na era de Pentecostes. Olha o que aconteceu. Em 1967, como diz o profeta Joel, capítulo 6, por 2 dias, ou seja, por 2000 anos, podemos entender assim, Jerusalém seria pisada pelos gentios. Mas antes que completasse o 3º dia, ela voltaria para a mão dos filhos de Israel.
Não é isso que nós estamos vendo? É claro que não é toda ainda. Jerusalém está dividida, tem um muro no meio. Não é? Ainda estão brigando. E essa palavra é muito propícia, porque o Brasil e a ONU estão contrários a Israel. Não é? Isso foi para o trono hoje também, viu? É. Reinício do movimento judaico-messiânico. O movimento judaico-messiânico renasceu. Por que renasceu? Porque começou com João, Mateus, Pedro, Tiago. Eles eram os primeiros judeus crentes. Os primeiros judeus que guardavam a Torá. Atos capítulo 20, Paulo era zeloso com a Torá. Está certo? Então, eles renasceram. O judeu ser crente como judeu. Porque até 1967, e para não dizer com o senhor Marcelo, até 1996, quando era pastor de uma igreja batista, quase que eu cometo o erro de 2000 anos. Eu ganhei o primeiro judeu para Jesus, para Yeshua, num jantar de Adonep. E eu era dessa igreja batista, em 1996. E aí, esse judeu me perguntou, eu devo queimar meu talite? Devo queimar meu quipá? Devo queimar a ketubá dos meus pais? Devo queimar meu bar mitzvah? Eu falei, não sei te responder, mas eu acho que não, porque eu era pastor batista. Ele falou, Marcelo, mas você é judeu? Sim, eu sou, mas eu não entendo nada disso ainda. Eu vou fazer uma viagem na Alemanha, porque eu trabalhava ainda. Eu fazia Brasil, Alemanha, fiz isso 25 anos. E aí, eu falei, eu vou viajar, mas você fica firme aqui, até eu voltar. Quando eu voltar, eu não conhecia ainda o Rabino Shulam. Está entendendo? Eu não conhecia. E aí, o que aconteceu? Isso foi início de 96. Eu só fundei o ministério em 17 de novembro de 96. Aí, quando eu chego da Alemanha, esse judeu virou a cara para mim. Eu falei, ô fulano, dá um abraço aqui, ó. O que aconteceu? Fui batizado. Eu falei, ótimo, parabéns, você agora é servo de Yeshua. O que aconteceu? O que fizeram com você? Ele disse, eu agora sou nova criatura em Cristo Jesus e não sou raça ruim que matou Jesus. Eu falei, quem te falou isso? Eu fiz o discipulado. Não, mas você é pastor aqui, mas eu falei para você não fazer essas coisas, para me esperar se chegar. Fizeram ele queimar o talite, o quipá, justamente o que eu pensei. Queimou tudo. Ele agora é nova criatura em Cristo, ou seja, o judeu tinha que converter a religião cristã. Isso é teologia da substituição, a falsa enganosa teologia, que muitas igrejas, para não dizer 80% do Brasil, ainda vivem nelas. Aí o que aconteceu? Esse judeu até hoje não voltou. Pelo menos não apareceu aqui. Ele perdeu a identidade judaica. Entendeu? Aí então, o reinício da identidade messiânica, a preservação de igreja de Israel, é preservar a identidade. Na década de 70, 77, grandes mestres começaram a ensinar, Billy Graham, Reinhard Bonke, quem lembra do Billy Graham? Então esses homens foram grandes evangelistas. Na minha opinião, a opinião do Marcelo, tá? Na minha opinião, a década de 80, 87, crescimento dos televangelistas, cura, libertação, Jimmy Swaggart, Kenneth Reagan, toda essa turma, tudo depois de 67. Você sabia que a Batista Nacional, Convenção Nacional Renovada, Presbiteriana, tudo foi em 67? Você sabia que igrejas pentecostais hoje são donas de canais de televisão, nasceram em 67? Você sabia que em 67 grandes missões vieram para o Brasil? Missões missionárias? 67 foi um ano espiritual. Olha para mim, olha para mim. 67, com a tomada de Jerusalém, o mundo espiritual balançou. E Deus pegou aquelas rédeas. Era o final da era de Pentecostes. Na minha opinião. Nós não estamos mais na era de Pentecostes. Não quer dizer que eu não posso celebrar festa. Vocês estão entendendo, né? Estou fazendo uma analogia. Estou dando nome às eras, aos séculos. Olha o que acontece. Eu me converti em 87, não foi por acaso. Um ano fantástico. Eu pegava esse Jimmy Swaggart o dia inteiro, chegava do meu serviço. Era VHS, fita, cassete, não tinha como gravar programa. Eu fazia isso aqui para assistir aquele homem. E eu pegava aquele espírito, ele saltitava no púlpito, eu também saltitava.
Felizmente, coitadinho, caiu. Mas os homens de Deus, acontece isso também, para tirar, né? Muitas vezes Deus sabe por que acontece. Aí, eu vou anunciar que, na opinião do seu Marcelo, de 87 a 2007, eu vejo o início das festas do chofar. Irmãos, nessa época, pastor batista, presbiteriano, quadrangular, tudo adquiriu um chofar. Não sei se vocês lembram disso. Todo mundo tocando chofar. Toca até hoje, diminuiu, né? Eu fiquei, mas espera aí, mas eles não pode tocar o chofar assim. Não é quando quer tocar e toca, e toca, e toca, e toca, e toca. Não estavam sabendo por quê. E funda o ministério de chofar, o jornal chamava chofar. Para mim, ministério apostolar, a palavra apóstolo, a expansão do reino, o anúncio da restauração total, começou conosco aqui em 87. Né? Eu nasci na restauração, isso não veio do Rabino Shula, isso veio quando eu converti, eu tive a revelação da restauração. Eu só passei 3 meses na Igreja Batista, depois tive que morar na Alemanha, aí eu acabei com o trabalho, fui para a Igreja Batista de novo e depois saí para fundar o ministério. Eu só fui por causa das crianças, mas meu coração, lembra que eu aconselhei um judeu? Não queima o seu kippah, não queima o seu talit, porque você é judeu. Eu já tinha essa ideia, eu nem conhecia o Rabino Shula ainda. Aí foi aquela época da cura interior, e eu quero fazer aqui, publicamente, não tenho medo, eu não quero avaliar essa pessoa hoje, mas eu vou avaliar naquela que ela foi, Valnice Milhomens. Para mim, Osanália está ali, como discípula dela também, foi a grande trombeta nesse país, para Israel, para o Shabat e para a cura interior. Ela pregava a cura de alma, aquilo descia como mel. Sabe o que é mel? Aquilo descia. O que é isso? Já não é Pentecoste mais, já é a época das trombetas, já é a época messiânica, já é agora preparando a gente para uma grande e vitoriosa igreja. Entendeu por que eu acho que essa data dos grandes evangelistas, dos apóstolos, a batalha espiritual, a festa do chofar, ela foi. Mas eu vou dividir aqui, vou dividir em letra B. A década de 2007 a 2017, que agora, hoje, diga hoje, está sendo marcada pelo retorno das raízes judaicas, sair do sistema romano, como Joy Shula, John Garcia e tantos outros que estão colaborando pela restauração da Igreja Universal, da Igreja de Cristo, né? Universal que eu falo, de todo o mundo. E eu quero comunicar a vocês, segundo o seu Marcelo, por favor, não estou falando como doutrina para o secreto, estou falando como hipótese, como profeta. O profeta também fala, e vocês vão julgar se eu estou certo ou errado. Eu acho, e eu vou falar porque acho, quando eu me converti em 87, todos os meus sonhos se davam para 2017. E eu perguntava, Senhor, por que eu sonho com 2017? Eu, influenciado por Valnice Milhomens e outros pregadores, achava que Jesus ia voltar esse ano. Eu falava, vai ser 2017, Jerusalém faz 50 anos. Então é isso, Yeshua vai voltar. E eu esperava, e tinha gente que pregava isso. Eu não pregava, mas acreditava que hoje, eu chegando em 2017, em maio de 2017, me escalaram para pregar essa mensagem em maio, hoje, 13 de maio de 2017. O que eu posso dizer? Eu posso dizer, em hipótese, estou sendo claro, estou sendo franco, que nós estamos entrando agora, atenção, estou encerrando, atenção, as igrejas, depois, no meu caso, como pioneiro do judaísmo messiânico no Brasil, ou um dos, posso assim dizer, sem medo de errar, 20 anos lançando a semente nas igrejas e só sendo crucificado pelo lado judaico e pelo lado do evangelho. O que aconteceu há um mês passado, exatamente há um mês, dia 14 de abril, uma igreja com 10 mil membros aplaudindo Mateus e eu, e a visão de restauração, igreja de Israel, reconciliação de gentio e judeu. Não foi? Que é isso? Porque se fosse uma igrejinha ali do bairro X, eu não estaria
feliz, claro, mas uma igrejinha do bairro X não vai causar um impacto no Brasil, vai? Sabe quantos já deram audiência no site dessa igreja? Mais de 150 mil até agora, e um mês já viram eu e Mateus falando do amor a Israel, a igreja de Israel, da identidade judaica, do cumprimento profético, da volta de Yeshua, do judeu que pode crer em Jesus sem deixar de ser judeu. Ô, irmãos, essa é uma igreja realmente que Deus escolheu, não é porque eu trabalhei lá. Na verdade, sim, que nos honraram publicamente. É porque alguém reconheceu, esse cara era profeta aqui há 20 anos atrás e nós não reconhecemos. É isso que ficou no meu coração. Mas não fizeram isso, eu acho que nem pensaram nisso. Isso eu interpreto no mundo espiritual, eu acho que nem pensaram nisso. Pensaram neles, no congresso deles, mas pensaram algo certo. É hora de reconciliação. É hora da igreja entrar numa nova época. É hora da igreja sair das trombetas e entrar em Yom Kippur. E eu pensei no sábado passado, quando estava sentado aqui, o meu filho falando pelo Espírito Santo de Deus. Yom Kippur é julgamento das nações, é as nações vomitando o pecado, é as nações sendo redimidas pelas nossas intercessões. Eu falei, caiu a ficha da minha hipótese, e eu vou afirmar, sujeito a erro, claro, que eu sou humano, mas está aí para você julgar. Eu acho que hoje, agora, esse ano, especificamente hoje, dia 13 de maio, véspera dos dias das mamães, não sei, talvez estejamos entrando na época de Yom Kippur. Há 30 anos eu sonho com essa data. Ah, mas isso é problema seu, eu sei que é problema meu, mas eu quero falar que isso não venha hoje. Eu estou borbulhando isso há 30 anos. Eu acredito numa igreja santa, eu acredito numa igreja redimida, eu acredito numa igreja reconectada com Israel. Está me entendendo? A partir de 2017 a 2027, interrogação, 2037, Isaac Newton acha que o Messias volta em 2037, está no livro dele. Ele escreveu isso no século XVI. Nostradamus, que eu não quero falar que esse cara era um judeu, conhecia Apocalipse muito bem, e Daniel. Se você ler a história de Nostradamus, ele fala algo parecido. Mas eu não quero defender Nostradamus, Isaac Newton, eu não quero defender nada. Eu só quero falar para você o seguinte, Yeshua está preparando para a sua volta. E a época do shofar já acabou. Shofar é fazer barulho, é alertar. Agora é Yom Kippur. Agora é intercessão. Agora é gemer. Você está entendendo? Gemer e tocar. Por isso eu estou preparando para vocês antes de eu sair em ano sabático, eu estou preparando uma palavra que vai mudar o Brasil, vai mudar você, vai mudar a Racion, vai mudar tudo, que é a corte do trono de Deus. E é também o trono de Deus. E são as sentenças que Deus vai jogar. Tudo vai sair do trono dele. Você está se inspirando em alguém, Marcelo? Sim, claro. Não só nas minhas orações, mas num autor americano. Estava 3 semanas atrás, um brasileiro que mora no Canadá, sentado ali, e falou, Rabino Marcelo, eu estou lendo um livro que está mudando a vida dos judeus messiânicos no Canadá. Eu falei, qual é o nome do livro? Ele falou, o livro é esse. Eu falei, mas não tem em português? Não, só tem em inglês. Eu falei, me dá a sua cópia. Eu falei, mas não terminei de ler. Eu falei, tá bom, me dá o nome. Então, no outro sábado ele veio, 2 sábados atrás, peguei o nome, comprei na internet, estou quase na metade do livro. Mas eu confesso, tem coisas no livro que eu não concordo em hipótese nenhuma, pela minha fé, porque eu também, desculpa a falsa modéstia, eu estudo a Torá há 20 anos, então eu saio na frente de muitos pastores no conhecimento da Torá. Porque Apocalipse é repetição da Torá, por isso que tanta gente erra em Apocalipse. Por isso, né? Bom,
Então, mas que o livro está no meu coração. Exatamente como eu pensava, Senhor, há um trono de julgamento, há um trono. As sentenças agora é soltar sentença. Sentença de condenação, sentença de absolvição. E o que o Senhor quer é sentença de absolvição. É de cura. Agora, essa época de Yom Kippur, porque Yom Kippur é arrependimento coletivo. Agora eu não preciso de um dia, como Mateus dizia, para me arrepender, mas a minha nação precisa de um dia para se arrepender. As igrejas precisam tomar posse. A igreja já em processo de restauração, jejum e arrependimento, porque se jejua 24 horas em Yom Kippur. Arrependimento coletivo. A fase de Yom Kippur buscará a reconciliação com Israel. Isso eu sempre achei. Como é que uma igreja doente vai relacionar com Israel, que também está doente? Vão ser dois doentes. É como se, deixa eu fazer uma comparação ridícula, é como que alguém gripado, cheio de vírus da gripe, beijasse na boca, né, de um são. Qual que é a probabilidade do são pegar o vírus da gripe? Ou da pneumonia? Não sei, talvez quase 100%. Então, na verdade, a igreja tem que entrar em Yom Kippur para se aproximar de Israel. Porque uma igreja celebrando Natal, uma igreja celebrando o mundo, uma igreja desconectada de Israel, vai fazer ciúme Israel? Israel é otário, é tolo de sentir ciúme dessa igreja? De copo d'água na televisão, de fitinhas, dessas coisas, desse circo, desculpa aqui, do circo que a gente vê na televisão. Você acha que Israel vai ter ciúme disso? Pastores fazendo sacos de dinheiro, comprando jatos de milhões de dólares, eles vão ter ciúme disso. Mas eles vão ter ciúme a hora que a igreja estiver celebrando as festas, conectada com Israel, participando do dia da independência de Israel, participando das atividades da comunidade judaica, intercedendo, Israel será salvo, e então de Sião virá o libertador. Eu acho não, Efésios 2,19, judeus e gentios crentes, uma só família, ambos, judeus e gentios, entrarão em plenitude. A igreja tem que entrar em plenitude da restauração. Israel tem que entrar em plenitude das profecias e realmente ser salvo. Aí sim Yeshua volta. Por isso que eu acho que 2017 para frente, Deus vai começar, o Espírito Santo vai começar a trabalhar na igreja, na época de Yom Kippur. Quanto tempo vai durar? Não sei. Até a volta dele. Por quê? Porque depois de Yom Kippur vem o quê? O arrebatamento para a celebração de quê? Tabernáculos. O que é tabernáculos na Bíblia? Bodas do Cordeiro. Amém? Bodas do Cordeiro. Quando Yeshua volta, vamos ler Mateus 24? Vamos lá, hein? Eu não vou ler porque não dá tempo, mas você vai me acompanhar aí. Quem tem Bíblia pode acompanhar. Tá bom? Mateus 24, 2. Fala que seria destruído o templo totalmente, Jerusalém pisada pelos gentios. Vamos ver o cumprimento profético? No ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito incendiou Jerusalém, expulsou os judeus, e naquela época presenciava milagres, sinais da igreja do primeiro século, como Yeshua, Pedro e Paulo, não foi? Depois, Mateus 24, 2. 24, 4 e 5. Muitos virão em meu nome, não é assim que está escrito? Vamos abrir Mateus 24 para você poder acompanhar, porque vale a pena. Eu tenho só mais alguns minutos, mas vale a pena você acompanhar bem rapidamente. Vamos lá, bem rapidamente. Mateus 4, 5. Então, os apóstolos falaram, declara-nos, quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que nós vamos ver o sinal da tua volta? Versículo 4, ele responde, respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos, pois ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e muitos vos enganarão. Não é isso? Desde a época de Yeshua, isso acontece. Vem esses perturbados doidos falando, né, que são Cristo, que são... Né? Aí no versículo 6, olha o que diz o versículo 6, e ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, olhais, não vos perturbeis, porque forçoso é assim que aconteça, ainda não é o fim. Então eu estou te dizendo hoje, ainda hoje, 13 de maio de 2017, não é o fim. É inquestionável cada vez maior a difusão de rumores e ameaças de guerra, agora nucleares, agora quem é que está aí no pedaço?
todo dia passa na televisão? A Coreia do Norte. Coreia do Norte querendo explodir o mundo. Querendo explodir Japão. Irã, Rússia, está doida por uma guerrinha. Está certo? Toma 5 a mão para estourar um negocinho, para a gente poder queimar umas armas aí, matar um pouquinho de gente. Mas isso está na Bíblia. Rumores de guerra e guerra. Versículo 7. Porquanto se levantará a nação contra a nação. Isso vai começar a acontecer. Olhem os governantes que estão entrando. Olhem o perfil desses homens ou dessas mulheres. Graças a Deus a França perdeu aí mais um. Cuidado, que agora a tendência é a esquerda. A tendência agora é essa, porque são ateus. São nacionalistas, são ditadores, tiranos, verdadeiros anticristos. Venezuela vive algo semelhante. É uma desgraça, desculpa a palavra. Levantará a nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Quer um gráficozinho? Grandes terremotos do mundo, do século I ao século XX. Aqui um gráfico feito por 2 cientistas. Tá certo? O que eles fizeram? Século I, teve um pouquinho de terremoto, depois passou 3 séculos sem terremoto. 3 séculos sem terremoto! Depois, no século VII, 10, depois 12, depois parou no século XVI, depois veio lá em Lisboa, lembra? O século XVII. Depois veio o século XVII, depois o século XVIII, século XIX, século XX. Não sou eu que fiz esse gráfico. Eu só tenho um pouquinho de capacidade de buscar para vocês alguma fonte científica. Os terremotos aumentarão ante a vinda de Yeshua. Estão vendo? Isso aqui tem 20 séculos que eu pus na tela aqui, agora isso aqui vai chocar mais ainda. Hoje acontece 500 mil tremores de terra por ano. Apenas 100 são percebidos, porque dá acima da escala 4 de Richter. Abaixo de 4 você não percebe. Acima de 4, percebe. Quando chega a 6, destrói, como vocês viram aí, Nepal, aí destrói. Né? E somente 1000 causam danos. Ai, ai, ai. Os russos Denis Mishin e Alex Kulshov, eles mostram que os terremotos com magnitude superior a 4 graus da escala Richter, que sacudiram o planeta de janeiro de 89 a 97, ou seja, eles pegaram só esses anos que analisaram. Eles analisaram de 89 a 97, ou seja, 8 anos. A cor indica a profundidade do epicentro. Aqui tem uma escala de cor. Meu irmão, alguém está enxergando pintinhos roxos aí? Quem está enxergando pintinho roxo? São terremotos. O planeta todo está em terremoto. Agora, os pintinhos brancos são aqueles que o epicentro alcançou 700 quilômetros, como no Chile, como aqui na América Central. Está vendo aqui os pinguinhos brancos? Olha, aqui na Índia, está vendo aqui, ó? Então, aqui são os quilômetros da intensidade do terremoto. Em Minas Gerais, Montes Claros. Foi sentido aqui no norte de Minas, várias cidades. Olha que foi por pouquinho, levinho, 5. Imagina se fosse 6, 7. Irmãos, você tem dúvida que Yeshua está... Olha aqui os terremotos nas placas tectônicas. Está vendo aqui as placas tectônicas? Tudo tremendo. As placas tectônicas batem ou saem. Se atraem ou se repelem. Se ela atrai, pum! Aí é o tsunami. Bate, sai a onda, bum, sai destruindo tudo aí. E se elas afastam, treme. Gente, nós estamos vivendo um mundo perigoso. Tirei isso aqui desse site, né, desses 2 cientistas que fizeram um trabalho científico. Então, não estou tirando notícia de internet. Estou tirando um trabalho científico. Vamos continuar. No verso... Que verso é esse aqui? 9. Sereis odiado e perseguido por pena de morte. Irmãos, os apóstolos foram perseguidos com pena de morte. Não foram? Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado. Paulo morreu diz a tradição, não sei. Irmãos,
Vocês estão vendo agora, mês passado, uma igreja cristã no Egito ser explodida, matando 45 pessoas de uma vez. E que isso? Porque cultuam Jesus Cristo. Irmãos, vocês viram no Iraque igrejas, crentes sendo decapitados. Vocês viram? Estão vendo? Então está cumprindo, cumprimento profético, está cumprindo. Seremos odiados. No Brasil estão ganhando dinheiro, mas pode esperar que vai ter problema. Deus vai pesar a mão. No versículo 13, haverá escândalos, traição e ódio. Vocês estão vendo isso aí? Desde aquela época, sempre houve e continua a aparecer escândalos no meio cristão, no meio judaico, gerando oportunidade para perseguição, exclusão. Crescem o anticristianismo e antissemitismo. Lembra que Israel e a igreja andam juntos? Satanás vai fazer o anticristão e o antissemita. Porque Satanás sabe que Deus está unindo os dois para a volta de Yeshua. Quem está entendendo a palavra? Que verso que está escrito aqui? 11. Falsos profetas. Irmãos, agora vai chover de nego doido. Gente perturbado. Vocês lembram daquele Jim Jones, em 1978, suicidou toda a igreja, tomaram veneno e morreram? Lembra daquelas, hoje existem, basta você entrar no YouTube, as cristotecas, discoteca de Cristo, vale tudo, bicho, vale tudo em nome de Cristo. Hoje tem Jesus Folia, vê na internet, com confete, serpentina, muito sexo, Jesus Folia. Vai nas igrejas ecumênicas com Islã, budismo, feitiçaria, vodu, tudo junto. Entra na internet e vê gente dançando assim, como demônio de terreiro, e tudo louvando a Deus, achando que é o Espírito Santo, falsos profetas. Falsos messias. No século XVI apareceu lá na Holanda o Shabatai, o Rabino Shabatai. Até hoje Israel tem partidos de judeus que creem que Shabatai é o Messias. Só que ele morreu convertido ao islamismo. E tem judeu ainda acha que ele vai ressuscitar. Não vou tão longe, mas tem movimento judaico ultra-ortodoxo, eu vou dizer isso, que tem um rabino aí famoso, fundador de uma grande... Você vai em Israel, está lá, Rabino fulano, nosso Michieno, Adoneino, nosso Messias, nosso Senhor, no centro da Ben-Yehuda está o retrato daquele velho. Está certo que ele foi um homem de Deus, está certo que ele foi um homem piedoso, está certo que ele foi um cumpridor da Torá. E eu gosto de ler esse homem, mas ele não é o Messias. Lá em Nova York, onde está enterrado, diz o Rabino Dan Juster, não sou eu que digo, que vai lá todo santo dia, judeus ortodoxos, para ver se a sepultura abriu. Dan Juster contou isso aqui. E ele estava um dia lá no cemitério, atrás da sepultura, pesquisando, olhando alguma coisa no chão, e ele levanta. Quando ele levanta, os rabinos que estavam no túmulo, abriu! Mas era o rabino Dan Juster, não ressuscitou ninguém. Ele estava passeando no cemitério. Então eles vão lá. Agora, gente, para encerrar, o túmulo de Yeshua está vazio há 2000 anos. Então, haverá, o amor se esfriará, aumento da maldade, o evangelho será pregado a todas as nações. Hoje, filho matando avô, já viu no jornal? Matam pai, matam todo mundo da família, matam irmãos, pai mata filho, é ou não é? Está aqui, ó, Mateus 12, verso 12 e 13, o amor se esfria, o homem se torna selvagem. Aí então, primeiro tempo, sinais, tá? Agora, nós vamos entrar no segundo tempo, início das dores, estão vendo? Então, tudo o que eu falei aqui está acontecendo agora, é o início das dores. Agora, o que vai acontecer amanhã, depois da manhã? Vai vir a grande tribulação, o arrebatamento para as bodas do Cordeiro. Aí, Mateus 24, 14, então virá o fim, não é? Verso 21, a grande tribulação. E se esse tempo, versículo 22, não fosse abreviado, nem nós escaparíamos. Está escrito, Yeshua falou isso, então a coisa vai piorar.
falsos cristos, falsos profetas. É o aviso de Yeshua para não sermos enganados. Não saiam para guardarmos, pois o arrebatamento está próximo. O Aharit Ramim, o dia do Senhor virá, o dia do juízo. Não confunda Aharit Ramim, dia do Senhor, com arrebatamento. E aí, então, o sol se escurecerá, a lua cor de sangue, estrelas cairão, poderes celestes trabalharão. Então, o que acontece? Aparecerá no céu um sinal. O sinal do Filho do Homem, que virá com arcanjos, trombetas, reunirão os eleitos, os escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra e dos céus. Aí o arrebatamento. Aí, as igrejas pregam que o arrebatamento é amanhã. Não, nós vamos ficar para a tribulação. Isso aí podemos dar um estudo, já tem congressos que eu já falei sobre isso, não vou falar aqui agora. Porque como a igreja acha que ele é o Israel de Deus, ela acha que tudo cumpriu, mas se cumpre com Israel. Israel ainda não cumpriu suas profecias. A igreja também não entrou em plenitude, então Yeshua não volta. Né? E aí o que acontece? Vamos ficar de pé? Eu pergunto você hoje. Aí vamos ser arrebatados para a grande ceia do Senhor, as bodas. E Yeshua vai arrebatar você. E para arrebatar você, você tem que estar vestido de santidade. E eu pergunto você para encerrar, você tomou banho hoje? Não estou falando de um banho de água e sabão, estou falando do banho espiritual. Tirar todo o pecado, toda a ruga. Por quê? Porque Yeshua vai voltar e você, em Lucas 14, fala que você terá vestes nupciais. Uma noiva, a igreja é a noiva de Cristo, ela vai ter uma roupa. E essa roupa é de santidade. E as bodas, não é? E Yeshua agora conta aquela parábola que o pai quis fazer a boda para o filho, mas não tinha convidado. Não, convidou sim, convidou um. Aí ele falou, eu não posso ir às bodas porque eu tenho que comprar um campo. Comprei um campo, tenho que lavrar a terra. O que é isso na linguagem espiritual? Deus está chamando homens e eles estão dizendo, não posso te atender, porque estou preocupado com dinheiro. Não é assim que está acontecendo? Por isso que ainda o evangelho é dos pobres. Yeshua falou, os pobres. O evangelho ainda é para os pobres. Não quer dizer que o rico não entra, não estou dizendo isso, mas é mais difícil, porque o que tem dinheiro, não é? Vai ficar com o seu investimento ali. Outro falou, eu não posso ir, porque eu comprei uma junta de boi. O que é isso? Trabalho. Hoje muita gente não está aceitando Yeshua porque tem que trabalhar. Não é? Tem que trabalhar, não posso ir que eu tenho que trabalhar. Outro estava apaixonado e havia se casado, família. Por causa da família não vai, minha mulher não vai, eu também não vou, não é? E aí foram convidados. E aí o que o pai fala? Pede os mensageiros, procure os pobres, aleijados, cegos e os coxos. Chame para bodas. O que eu estou entendendo? O Espírito Santo de Deus está chamando para Yeshua pobres, não só no sentido literal de humilde, mas também no sentido literal de pobre, aquele que é esvaziado de si mesmo, ou seja, os arrogantes não entram. Os arrogantes não entram. Aqueles religiosos de religiões que nós conhecemos são arrogantes, não entram. Tanto do lado evangélico como do lado judaico, são cheios de arrogantes da religião. Esse povo não entra. Vai lá e chama, porque o pobre é aquele que é esvaziado de si mesmo. Aleijados, o que é o aleijados? O que é uma pessoa aleijada? É aquele aleijado, uma pessoa incompleta. Ou seja, o aleijado precisa de alguém. Então Deus está chamando aqueles que estão nas drogas. Ele está aleijado no espírito. Ele era para cumprir o propósito de Deus, não cumpre porque está nas drogas, está no vício. Não é verdade? Então Deus está chamando isso. Gente, a quantidade de drogados que eu estou vendo converter. Deus está chamando esse povo, não é? Vai chamar os cegos. O que é o cego? É aquele que não consegue ver, que precisa de alguém para enxergar por ele. Não é assim que Deus está fazendo hoje? Levando uma visão espiritual àqueles que têm sede. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, eu e meu Pai entraremos nele. E o que é o coxo? Aquele que tem que ser carregado.
Deus quer homens e mulheres que Ele possa carregar no colo para te adestrar. Não com seu orgulho, com a sua soberba, com a sua religião, mas com a sua humildade. Senhor, eu não sou nada. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Não é assim? Não é? E aí eu te pergunto, você está preparado para a ceia? Aí sim vem as bodas de Apocalipse 9:5. E aí sim você vai entrar, aí sim, depois que Yeshua casa, na festa de tabernáculo, durante 7 dias. Por isso que tabernáculo dura 7 dias. São as nossas bodas. Bodas com Yeshua. Arrebatado no final da tribulação. Agora Yeshua casa e agora Yeshua volta. Diga, volta! Com a sua igreja vitoriosa, o Aharit Ramim, o dia do Senhor. Ele vai chegando e chegando com a sua igreja e prende, derrota a besta e o falso profeta. É claro, e ele vai prendê-los por 1000 anos. Agora já é o reino. Satanás é preso por 1000 anos. Satanás depois vai ser solto. No versículo 7 e 10, mas aí já é o juízo final. Mas ele é preso. Aí vem o juízo final, o trono de Deus, a justiça de Deus, para aqueles que não aceitarem Yeshua. Para aqueles que aceitarem Yeshua, no arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, estaremos junto com Ele, e nós, os vivos, seremos corpos glorificados. Mas aquele que não foi salvo, esse vai para juízo final. É a chamada segunda morte, ou segunda ressurreição, que a primeira foi dos santos, agora é do ímpio. Não é? E aí sim, haverá novos céus e nova terra, e desce a Jerusalém dos céus. Amém?